falar de um tema muito interessante e importante. Eu já vou deixar o nosso WhatsApp aqui para você enviar suas perguntas, 98402-9756, 98402-9756, para você enviar a sua pergunta. E a gente sempre traz os melhores especialistas naquele tema. E para alguém aí que já passou por algum trauma, alguém que já passou aí por alguma decepção e um processo de aceitação assim leva tempo. Mas acontece que algumas pessoas, depois de passarem por grandes decepções, seja aí na vida amorosa, na pessoal, acabam desenvolvendo um medo de confiar nas pessoas. E para falar sobre essa relação, quem está conosco é a psicóloga Josiane Maciel, que está aqui. Nós vamos falar sobre a pistantropia, que é medo irracional de confiar nas pessoas. Muito bom dia, Josiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Que bom ter você aqui. Aqui, eu não conhecia. Pistantropia. Pistantrofobia. É pistantrofobia? Isso. Ah, porque escreveram aqui para mim também. Então, ok. Mas é porque é uma palavra muito Pistantrofobia. difícil. Isso. E é difícil de falar, mas é muito simples de entender. É um medo irracional de confiar nas pessoas, decorrente de traumas passados, né? Essa palavra vem do grego opófios, que significa atrás, medo do atrás, medo do passado. Então, a pessoa tem medo de reviver uma situação que ela já reviveu. Sim. Só que não é esse medo que a gente tem no dia a dia, não. É um medo exagerado, que traz muitos prejuízos na vida profissional da pessoa, na vida familiar, principalmente na vida amorosa também. Esse medo, ele gera um pânico, seria? Ele não chega a ser um pânico, mas ele é paralisador, né? A pessoa, ela não quer mais se relacionar, porque ela acha que aquela situação que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Então, ela se esquiva de relacionamentos, ela se isola, né? Há um isolamento social aí há os prejuízos em várias áreas da vida da pessoa. Como ajudar essa pessoa, Josiane? A gente, às vezes, isso tem sido corriqueiro no nosso dia a dia? Sim, tem sim, né? No consultório é comum, apesar de que é difícil a pessoa que tem pistantofobia procurar ajuda, porque a relação terapêutica, ela é também de não está querendo muito relacionar. Ela não está querendo muito se relacionar, né? Mas o trabalho, ele é basicamente trabalhar a autoestima, lidar com as decepções, né? Porque a pessoa, ela não quer lidar com as decepções. Então, é importante trabalhar a autoestima. A pessoa precisa entender que ela tem recursos para lidar com uma situação adversa, né? Que se algo acontecer, ela tem recursos para aprender a lidar com isso. Porque se ela passou por isso uma vez, ela vai adquirindo recursos e se numa outra situação acontecer de novo, ela tem que ter ciência de que ela pode passar por isso novamente, né? E fazer escolhas mais assertivas também. Mas aí eu pergunto, os familiares, os amigos, as pessoas que nos assistem e observam que alguém próximo tem essa fobia, como poder ajudá-la? Como poder conduzi-la? Pode conduzi-la tanto por um tratamento, né, psicológico, que é muito importante, como ajudá-la não contando pequenas mentiras, né? Então, assim, você precisa passar confiança para essa pessoa. Sim. Então, essa pessoa, ela precisa sentir que pode confiar em você. Então, pequenos deslizes não podem ocorrer. Então, os familiares têm que estar atentos a pequenas situações de mentira, pequenas situações de mal entendido para ajudar essa pessoa. Tem perguntas chegando aqui, depois você... ela já até colocou. É lá de Sorocaba, ela disse, de São Paulo, disse: meu marido foi abusado quando criança. E gostaria de saber se uma pessoa, quando abusada na infância, interfere aí em relação do pai com o filho. Se é normal ele ser negativo e violento. Pode ser normal, sim, né? Porque ele normal dentro, se não for tratado, se não né? for tratado. Normal no sentido dessa falta do tratamento, né? Certo. Então, aquilo que ele aprendeu, a gente tem duas opções. A gente pode pegar o que a gente aprendeu dos nossos pais e fazer igual o que eles fizeram, ou a gente pode fazer diferente do que eles fizeram. Aí vai da escolha que a pessoa vai ter, né? Entendi. Como ela deve ajudar o marido nesse sentido? Ela tem que apoiar ele em relação a esse afeto com o filho, né? Perguntar para ele como que ele gostaria de ter sido tratado, né? Qual que é a expectativa dele em relação a ser pai.
como que ele quer tratar o filho dele hoje, né? Então, e romper mesmo essa dificuldade, né, do afeto. Às vezes ele não teve um afeto, então ele não está sabendo dar afeto. Sim. Mas é algo que ele pode aprender e romper com isso também, fazer diferente. Aí eu pergunto, como já a gente pode, no caminhar, no processo desde criança, já ir se fortalecendo para evitar esse tipo de fobia? Sim. Porque a gente pode viver decepções e frustrações ao longo de toda a nossa vida. Sim. Nós não estamos isentos disso. Mas se isso for trabalhado desde a infância, isso pode nos forjar, nos fortalecer mais? Como que os pais podem trabalhar isso com os Isso. filhos, né? Aprendendo a lidar com as emoções e com as frustrações, né? As emoções, elas têm que passar por nós não podemos nos tornar as emoções. E é importante apresentar as emoções para as crianças. A gente não tem só alegria, a gente não tem só... a gente tem alegria e tristeza, a gente tem alegria e raiva e permitir a emoção. A palavra de Deus fala, né, que irai-vos, mas não pequeis. Então, é permitido sentir a emoção, mas o que você vai fazer com essa emoção, aí você tem que fazer uma escolha assertiva. Mas a gente tem que deixar a criança sentir a raiva, a tristeza, passar pelas emoções. Porque nesse transtorno, né, a gente percebe que a pessoa não quer entrar em contato com a tristeza, com o medo, com a decepção. E nós vamos nos decepcionar, a gente tem que se fortalecer para isso. Eu fico pensando, Josiane, hoje em dia, às vezes, muitos pais não levam os filhos aos velórios, morre alguém. Sim. Não, ele é muito pequeno, não precisa ver. Mas isso é importante para a gente saber que tudo tem um início, ele tem um fim, saber lidar com isso. Isso, os pais tentam super proteger os filhos, né, Isso. assim, evitando as emoções. Eu atendi uma criança no consultório e que a mãe falava assim comigo, ó, lá em casa é a casa da alegria. Aí eu mudei com ela, falei, não, a casa da alegria, da tristeza, da raiva, do medo, do amor, né, que são as 6 emoções primárias aí que a gente trabalha na terapia. Então é importante que a criança entre em contato com todas as emoções. Isso sim pode evitar um transtorno futuro, com certeza. Então, é importante. O detalhe é ensina o seu filho no caminho. Isso. Então, é ensinar no caminho. Isso. O tanto que a emoção, isso aí pode, isso está dentro do permitido. Com certeza. Né? O chorar faz parte. Sim, né? Chorar, sentir raiva. Então, às vezes, os pais, né? Nasce o irmãozinho, aí a criança, não, ele tá super feliz. Não, às vezes ele tá super feliz, mas ele também pode estar um pouco triste, um pouco chateado, porque teve uma mudança, houve perdas, né? E cada emoção, ela tem uma mensagem, né? A raiva é a injustiça, a tristeza é a perda, né? O medo é o receio aí de um perigo real ou percebido. Então, acho muito importante, né? Tanto nós como adultos aprendermos a lidar com as nossas emoções e ensinarmos as crianças também. Eu acho que isso pode nos fazer adultos mais saudáveis. Aí eu te pergunto, Josiane, qual que seria, assim, uma dica pra gente? Porque a gente precisa confiar, mas tudo também tem um limite. Tem pessoas que confiam demais. Sim. Que se entregam por inteiro. E aí, realmente, né, nós, seres humanos, somos falhos. E, às vezes, a gente cria muitas expectativas que, às vezes, não são supridas e isso gera uma frustração, gera uma decepção. E aí pode surgir uma fobia por causa disso. Então, fala pra gente até que ponto que a gente também deve confiar e as expectativas também, que às vezes a gente cria coisa demais pro outro e o outro não supre aquilo que nós imaginamos, sonhamos e idealizamos. Sim, a expectativa, ela é sempre nossa, né? Você não sabe se o outro vai suprir ou vai fazer essa expectativa. Então, é importante aprender a lidar com a frustração. Né? Sim. E muito importante também não se expor demais. Você tem que... A confiança, ela é aos poucos, né? Você não vai chegar numa pessoa e abrir toda a sua vida, contar tudo. Você vai aos poucos percebendo se essa pessoa é de confiança ou não. Então, é paulatinamente, gradativamente. Querida, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Foi muito instrutivo. Volte sempre. Obrigada, para nos abençoar aqui. Falamos sobre a pistantrofobia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.